Ô Reinaldo Carneiro Bastos, você viu aí, um senhor de 75 anos, ele é do meu tempo, que eu tenho 65, né? Que a gente ganhar Campeonato Paulista era muito duro. Continua difícil, né? Porque esse ano tivemos aí a surpresa da Ponte Preta querida, mas ele falou o negócio das torcidas, entendeu? Eu, quando cheguei em São Paulo em 72, eu fui ver um jogo Corinthians e Vasco da Gama. O Rivelino deu uma porretada fora da área, o Andrada segurou, mas a munheca dele foi quebrada pela potência do chute do Rivelino e entrou, foi no Pacaembu. E depois eu vi também um Corinthians e Portuguesa, o Ado, grande Ado, mas a bola ia lá no Ado, a torcida do Corinthians pegava no pé dele. E a Portuguesa fez um gol e a torcida do Corinthians começou a vaiar o Ado. E aí, no entanto, a torcida da Portuguesa, sempre menor, vibrou ali no meio da fiel torcida. E não teve problema nenhum. Quando é que nós vamos acabar com briga na arquibancada? Quando que o torcedor do Taubaté, da tua terra, vai poder comemorar um gol lá em Guaratinguetá contra a Esportiva ou contra a Águia do Vale em São José dos Campos sem que tenha briga? Bom dia, bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo. Encontrei com você num restaurante outro dia, não vou falar o nome do restaurante na Alameda Santos porque eu não gosto de propaganda. Mas quando é que não vamos ter briga mais? Quando é que o sujeito poderá levar a mulher, a sogra, a avó, o filho e tal, a filha no campo sem ter briga? Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, os amigos aqui. Bom dia, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Agradeço o convite para falar de futebol, de uma coisa que eu tenho no coração, que eu amo fazer. E você tem razão, eu sou da mesma época que você. Eu fui muito a Guaratinguetá, a São José dos Campos, numa época em que tínhamos grandes equipes, a rivalidade era muito forte, né? Esportiva de Guaratinguetá, União Cruzeirense, Pacaré de Lorena, futebol no Vale do Paraíba era uma rivalidade muito grande. E a gente ia a essas cidades todas, e ia, voltava, e se divertia muito. Eu fui muito ao Pacaembu com amigos que torciam para outro time, e saía um gol de um, gol de outro, era uma gozação, uma brincadeira. Era muito legal. Nós chegamos. Hoje não tem jeito, né, presidente? Hoje está, neste momento, está muito difícil. Nós fizemos um campeonato paulista, Milton, com 0 de ocorrência na questão de segurança. Não teve problema no metrô, no caminho para o estádio, dentro do estádio, por causa da torcida única. Que para mim, que vem daquela época lá, é uma derrota. A gente ia a um estádio com uma torcida única. Mas torcida única para mim é pior do que torcida mista com briga. É uma coisa lamentável. Daqui uns dias, como o Tostão escreveu outro dia na Folha, daqui uns dias nós vamos ter futebol sem torcida. Aí fechou tudo. Não, eu acho que não chegaremos a isso, porque o público aumentou. As famílias estão voltando aos estádios. E hoje nós vivemos uma realidade no país. A violência no futebol, porque o problema da violência não é dentro do estádio, Milton. Dentro do estádio, você acompanha o futebol há muito tempo, nós temos poucos e raros casos dentro do estádio. O sujeito pode comemorar um gol, o palmeirense pode comemorar um gol do Palmeiras perto da torcida do Corinthians? Ainda não estamos com essa condição. Não estamos com essa condição. Não estamos você na podia condição. fazer o que queria. Nós temos o que você quisesse, o que a gente pudesse fazer. A gente tomava certos cuidados, né? Eu assisti muitos jogos nas cativas do São Paulo, que São Paulo disponibilizava com um ingresso menor, e São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, e vibravam os dois. Nós fomos diminuindo esse espaço, aumentando a intolerância, isso virou uma dificuldade, e nós chegamos ao ponto de torcida única. E o que o resultado mostra? Que acabou a violência. Isso as foi famílias a vitória do estão Paulo Castilho? Foi ele que molou isso aí? Sim, promotor? Uma participação muito, muito importante, participação de polícia militar, dos órgãos de segurança e dos clubes. Estava impossível, não se tinha mais controle. Milton, se gastava uma operação de guerra para conduzir as torcidas para o estádio deles, para aquele espaço minúsculo. Quando você tinha Morumbi dividido meio a meio, Milton, era uma coisa igual. Quando você confina num pequeno espaço de 1.500, 2.000 pessoas, quem tem acesso a essa compra de ingresso? São as torcidas organizadas. Esse modelo, eu acho que é difícil voltar. Meu sonho é voltar a ver um estádio com um mandante com 60%, 70% do estádio, um visitante com 30%, 40% do estádio, um equilíbrio com pessoas civilizadas.
uma zona mista, por que não? Claro. Precisa de trabalho, meu. Já que você fala da época romântica, qual é time do interior de São Paulo que tinha um goleiro chamado Floriano, tinha um centroavante chamado Berto, tinha Rubens Minelli na ponta esquerda, tinha um volante, quarto zagueiro chamado Mexicano? Esporte Clube Taubaté, o famoso burro da Central. Então, por que o burro da Central não está nem comendo uma graminha? Milton, se a gente fizer uma análise assim, sobre o todo do futebol paulista, do interior do futebol paulista, houve uma renovação de clubes. Os tradicionais clubes sofreram com uma falta de gestão. Muitos clubes tradicionais embarcaram nos parceiros, terceirizaram o futebol para pessoas sem nenhuma competência, sem nenhuma ligação sem com caráter, a cidade. Sem nenhuma ligação com a cidade. Como aconteceu em Americana, em Presidente Prudente e em Guaratinguetá. Então, se troca o nome, se troca as pessoas e, principalmente, fazem dívida no nome dos clubes. O Esporte Clube Taubaté sofreu isso também. Teve problemas de administração, ele está se estruturando novamente, Milton. Ele já está no profundo. Aquela camisa tradicional, né? Eu lembro da camisa. Eu juntava figurinha, gostava do distintivo da Portuguesa e do Taubaté. Agora, diga pro ouvinte da Bandeirantes, por que burro da Central? Você deve saber, né? Foi no jogo do ano 50, o Esporte Clube Taubaté, num jogo decisivo contra o Comercial de Ribeirão Preto. Ganhou o jogo. O contrato do atleta se encerrava 30 de julho e o jogo foi 1 de agosto e o rapaz jogou. E perdeu os pontos. Aí virou o burro da Central. Sacanagem, né? Agora, eu tenho ido lá, fazendo palestra naquelas faculdades de São José dos Campos, lá em eventos corporativos também na região, e eu confesso que eu não conhecia a grande Sorocaba e a grande São José dos Campos no Vale do Paraíba. Ô, gente, isso aí, Campinas já está virando o segundo polo, econômico do país, está encostando no grande Rio de Janeiro, vai passar. Agora, Grande Sorocaba está muito forte e o Vale do Paraíba também. Taubaté é uma coisa incrível, mas São José dos Campos está espetacular. Os grandes magazines, grandes empresas de matéria de construção, os grandes supermercados, entendeu? São José dos Campos é um negócio muito sério, que tem de universidade lá. Então não dá para entender. A própria esportiva está tentando voltar lá com o Francisco Gonçalves. Me diga uma coisa, por que aquela tua região ali, mesmo com o presidente da Federação Paulista sendo do pedaço, não tem nenhum time na primeira divisão? O São José quase ganhou o Campeonato Paulista, lembra? Quando vice-campeão. Vice-campeão paulista. Não tem jeito de fazer uma utopia, né? Uma seleção do Vale do Paraíba? Milton, quando você junta, você não consegue juntar. A rivalidade, os clubes são tradicionais, eles têm torcida própria, têm seu próprio carisma. São José dos Campos é uma situação ainda mais difícil, porque as equipes estão na última divisão do futebol paulista. Tem Embraer, né? Que é um orgulho, né? Tem potencial. O Vale do Paraíba, você vai para lá, você vem de Jacareí a Taubaté, a adulta virou uma avenida. Com grandes empresas do lado. Parece aquelas autoestradas dos Estados Unidos. Exatamente. E aí, o que falta, meu? Falta entender que o país mudou, que aquele romantismo que nós vivemos, aqueles abnegados que ajudavam os clubes, aquela união que havia em torno do clube da cidade, foi se desgastando, primeiro pela dificuldade financeira que todo mundo passa, que a grande maioria das pessoas passam. E depois com essa história de você tirar a raiz, tirar a essência do clube e emprestar, em alugar, em terceirizar e se torna uma gestão. Porque os empresários tomaram conta do passe dos jogadores e agora tomaram conta dos times e das cidades também. O Presidente Prudente não aceitou. Aquele Barueri também, eu cheguei a acompanhar a história de Barueri bem de perto. Primeira divisão do Brasil, primeira divisão de São Paulo. Presidente Prudente só aceita 2 times, a Prudentina e o Corintinha. Aliás, eu tinha que voltar o Corintinha, viu, cara? Se eu fosse do pedaço lá, ó, o Gripino Lima, volta com o Corintinha aí, pô. O Corinthians e Prudente tinha até um Parque São Jorge lá, era uma coisa linda, cara. Tinha o Caetano Peretti, um estádio menor, então, e aí falam pra mim, fico denunciando que utilizaram mal a venda lá do Parque São Jorge de Presidente Prudente, que virou shopping, que virou não sei o quê, condomínio, que não podia, porque tá na justiça ou não tá na justiça, mas deixa isso pra lá. Eu quero saber, eu tô sabendo aqui pelo Bernardo Itri, que era da Folha de São Paulo, tô tendo o prazer de conhecer ele aqui hoje pessoalmente.
E ele foi um dos poucos do meu lado aí, porque essa história do Neymar, fedorenta, nojenta, eu fui o primeiro e único a falar da grande imprensa, depois entrou todo mundo. Hoje, os chamados investigativos tem 200 aí descobrindo a pólvora. Mas eu cheirei logo de cara que o negócio estava fedendo. E ele está me informando aqui uma coisa que eu não sabia e devia saber. Corinthians e Ponte Preta chegam à grande final com uma façanha. Não tiveram nenhum jogador expulso durante toda a competição. Ponte Preta e Corinthians, nenhuma expulsão? Puxa vida, isso aí se deve ao quê? A sorte ou a arbitragem que... A arbitragem tem seus erros, porque apitar futebol é muito difícil. Mas por que de repente, mas do campeonato inteiro, os 2 finalistas, nenhuma expulsão? Milton, eu entendo de um momento disso. É uma coincidência ou não? Os 2 clubes, o Corinthians com o Carrilho, o campeonato inteiro, e a Ponte Preta com o Felipe Moreira e depois com o Gilson Kleina. São profissionais novos, sem vícios, estudiosos e que trabalham muito pelo fair play, pelo jogo limpo, em orientar, em ouvir, em respeitar as decisões. Eu acho que isso é muito importante. Quem comanda ter a consciência de que o futebol fica melhor sem o cartão vermelho, sem a discussão, sem a revolta, sem a ofensa. O exemplo do Rodrigo Caio é uma coisa que precisa ser pensada e precisa ser apoiado. Esse é o caminho. Mas a grande imprensa deu apoio total, rapaz. Mas ele não... Eu vou além, viu? Eu falei o seguinte, o sujeito que quiser ficar na história, um goleiro ou um cobrador de pênalti, seguindo o que fez brilhantemente o Rodrigo Caio, porque quando a Inglaterra inventou o futebol, era assim, na hora do foul penalty, o goleiro não ousava tentar defender. Em respeito ao time que foi ofendido na regra do jogo, o goleiro ficava no pé da trave, um pé no chão e outra chuteira, fazendo uma letra, botando a chuteira na trave. Igual um saci ele ficava. E oferecia o gol inteirinho para o cobrador. Não ousava tentar defender. Quer dizer, os ingleses que faziam isso. Então hoje, é claro, com o jogo, por exemplo, hoje, digamos, 3-0 tá pra Ponte Preta, aí tem um pênalti que não foi pra Ponte Preta e o cara pega e atrasa pro goleiro, aí ele vai morrer. Mas um jogo aí que tá 2-0, o jogo tá acabando, um jogo intermediário e tal, o cara que pode se consagrar, tanto o goleiro quanto o cobrador. Então é o seguinte, um pênalti que não foi, aí o centroavante pega, fica quietinho, na hora de bater ele encosta pro goleiro, atrasa pro goleiro, fica pra história. Ou então o goleiro que acha que realmente foi pênalti, e o jogo tá ganho e tal, ele fica no pé da trave igual o goleiro inglês, o keeper inglês fazia antigamente. Ele fica no pé da trave oferecendo o gol. Fica pra história. Porque uma das melhores coisas, se não a melhor coisa do Campeonato Paulista foi o Rodrigo Caio. Foi muito legal. Aliás, foi muito amanhã importante. na festa você não vai homenagear o Rodrigo Caio? Milton, ele será citado e lembrado, citado, sim. Não, sim. ou é segredo? Você tem que dar um troféu pra ele, troféu Fair Play. Ô Milton, você vai comprar um troféu hoje ou amanhã, tem loja aberta aí. Analisamos muito, conversamos muito, inclusive com atletas, Mauro Silva, que é meu vice-presidente e tal. Aliás, dá um abraço nele, sujeito, gente boa. Gente boa, muito gente boa. Só que ele esconde o apelido dele, né? O nome certo dele é Tulhão. Ah, é? Vamos saber disso. Tulhão, um horror, quando jogava no Guarani. E ele foi pro Bragantino. O Guarani queria um back central do Bragantino chamado Vitor Hugo, que acharam que era o novo Bellini, novo Ayrton Pavilhão. Aí o Guarani deu 9 jogadores pro Bragantino, dentre eles o Tulhão. O Tulhão foi para Bragança e virou Mauro Silva. Ele não gosta de lembrar desse apelido horroroso dele, não. Vamos saber, Tulhão. Tulhão era o nome. Ele foi para Bragança e deu no que deu. Você vê como é que é a vida? Mas você tem que fazer uma homenagem amanhã. Quem é o apresentador do evento lá? Felipe Andreoli. Felipe Andreoli, gente boa, trabalhou conosco muito tempo aqui no Grupo Bandeirantes, corintiano doente, e fala que torce para Portuguesa. É um absurdo, entendeu? Igual o Flávio Prado, o torcedor do São Paulo desde moleque, fala que é Ponte Preta, entendeu? Agora, Você torce para quem, meu? Eu torço pro Santos Futebol Clube desde dia 6 de agosto de 51, mas tem uma timaiada aí no Brasil porque eu quero ser presidente do Brasil, entendeu? Escuta, conta para mim, você não vai dar um troféu pro Rodrigo Caio amanhã? Não, na época nós já tomamos. Não, você tá fugindo. Você vai dar um troféu para ele, uma faladinha lá do Andreoli não vale. Não, Andreoli é minha, mas não, troféu não vamos dar. Mas não dá tempo de comprar um aí na... Nós estudamos bem esse assunto
não é bom nesse momento. Temos que pensar Mas por que uma coisa. não, Reinaldo? Porque ele não foi uma coisa simples para ele. Não foi. Por incrível que pareça, o elenco né? ficou contra ele. É brincadeira, viu? Foi uma coisa simples. Precisamos de gente assim em Brasília. Nossa, em qualquer lugar, Milton. Em qualquer lugar. Gente discreta, ele falou discretamente, ele fez tudo de uma forma. Mas eu gostei da entrevista dele. Ele falou, Milton, eu não fiz isso, ninguém me ensinou aqui no futebol. Eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Sensacional. Sensacional. Milton, se a gente começar a olhar um pouco o futebol como um todo, o Real Madrid está na final da Champions League com erros grotescos de arbitragem. 2 gols irregulares do Cristiano Ronaldo. Acabou o jogo, nenhum time foi para cima do árbitro. No momento dos lances, respeitaram as decisões dele. Você já imaginou decidir aqui um campeonato com a quantidade de erro que teve? Ia ser Milton Neves estourar de audiência, você ia fazer um show. Você sabe que eu não gosto de polêmica, né? Eu sei. O negócio meu aqui é contar a história. O nosso Frank Fortes, nosso chassi de grilo, o senhor está fazendo aqui? O senhor não tinha que estar no campo? Tinha não, eu tenho ainda. Estarei lá em breve, Milton. Bom dia. O senhor pautou o presidente da Federação Paulista, né? Porque hoje é encerramento da competição. Ele viria semana passada, mas devido à Fórmula 1 não deu tempo. Mas ficou, acho que um casamento perfeito a presença do presidente aqui hoje. Primeiro, porque é a grande decisão do campeonato. E segundo, porque nós estamos no fim de semana em que a Rádio Bandeirantes está comemorando 80 anos. É uma visita ilustre para a gente, viu, presidente? Prazer recebê-lo aqui. Feliz de estar aqui. Num fim de semana tão importante para nós aqui, para a família Bandeirantes, que é esse aniversário de 80 anos da rádio. Dois adendos aí. Primeiro que o Mauro Silva está fininho, né? Se ele quiser entrar em campo amanhã para jogar pelo Bragantino, qualquer outro time... É o Tulhão. Pelo menos... No shape, ele está 100%, né? Impressionante. E com aquele mesmo rostinho de 10, 15 anos atrás. É o seguinte, o senhor é caipira também de Taubaté, o pessoal não sabe o que é tulha. Tulha é onde você armazena café, milho, etc. e tal. É uma tulha grande, é o tulhão. Ele, de certo, trabalhou na roça, na enxada, igual o prefeito de Campinas. Entendeu? Donizete. Ele capinava café lá na fazenda Monte Cristo, lá perto de Monte Belo, no sul de Minas Gerais. Segundo o que você lembrava aí dos cartões, né? Os casos aí de Ponte Preta e Corinthians, quando você citou isso, me veio à cabeça a figura do Caio Júnior, treinador que chegou aqui em São Paulo com a seguinte prerrogativa: olha, atleta meu não vai dar carrinho dentro de campo. E passava isso no treinamento para os atletas desde o Paraná Clube, já pensando justamente nessa sequência de poder preservar os seus jogadores, de ter sempre os seus jogadores à disposição para que eles não desfalcassem o time durante as partidas e nas partidas subsequentes por conta de cartão, né? Então, um pensamento muito bacana e uma lembrança que eu acho que outra pessoa que merece grandes homenagens também é o Caio Júnior. Ô, presidente, nós falamos de bons momentos aqui do campeonato, mas eu acho que o momento em que a federação foi mais criticada foi naquele momento de definição dos jogos das quartas, com aquele negócio do Linense, 2 jogos no Morumbi. Federação hoje faria uma avaliação melhor daquela situação? Interviria de repente numa proposta como essa, até para que não sobrassem críticas como sobrou para a equipe do Linense, para o seu presidente, para a própria federação, e a gente viu que no fim das contas nem foi tão bom assim para o Linense. Bom dia. Bom dia. A avaliação ela foi feita. O assunto foi debatido. Este tema essa atitude já é permitida no regulamento há mais de 4 anos. Os clubes tinham interesse em fazer isso. Essa gestão, ela administra a vontade dos clubes. Nós temos que aprender a respeitar a decisão dos clubes. Estava evidente que não era uma simples conta de matemática, que o São Paulo fez nos 2 jogos anteriores 1 milhão de renda e que ia fazer de novo 1 milhão de renda. Mas a gente tem que deixar fora do futebol o acho. Você tem que trabalhar com fatos. Eu acho que foi uma grande lição para todo mundo. Só que Federação Paulista de Futebol, a partir do momento que os clubes decidem desta forma, eu estou junto, estou dentro, para receber as críticas sim também. Como é que funciona? Quando os clubes pedem, é você que diz sim ou não? Eu não conheço como é que é o organograma da Exatamente. coisa. É você que decide? Se o regulamento permite, eles ouvem as ponderações dos vários departamentos envolvidos, competição, ou arbitragem, o marketing, a comunicação, junto com o presidente,
A gente dá todas as informações possíveis, mas respeita as decisões dele. O regulamento permitia. E eles quiseram fazer. Tudo isso tem uma vantagem, Milton e Frank. Aprendemos. Nem eles vão querer mais uma forma. No próximo campeonato, por favor, para que esse negócio, eu meti o pau no senhor aqui, porque clássico quarta-feira, clássico quinta-feira, clássico sábado à tarde, à noite, clássico domingo à noite. Clássico, presidente, o dia que eu for presidente da República, vai ter uma lei lá. Clássico, Fla-Flu, Repá, Brapel, Grenal, Atletiba, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Fla-Flu. Tem que ser domingo, 4 da tarde. Quem não fizer clássico 4 da tarde vai ser preso, tipo Fidel Castro, que é um presidente bem sem dúvida, democrático, né? Por que o senhor fez nessa tabela? É o pay-per-view que determinou isso, que a Globo pediu para o senhor, entendeu? Que é parceira nossa aqui também, da Liga dos Campeões da Europa. Entendeu? Foi isso. Por que o senhor marcou tanto jogo em dia inadequado? Milton, porque não é inadequado. O público aumentou. Nós temos que aprender. Nós fizemos uma pesquisa, contratamos o Ibope Datafolha para ouvir o torcedor. Nós tivemos um público maior. A gente perde não fazendo o clássico no domingo, porque a segunda-feira... Pô, mas sobrou São Paulo com Linense, São Paulo não sei com quem, pô. Foi um fim de feira. Não, mas nesse caso... Em relação ao Via Nobre. Não, mas nesse caso especificamente, Milton, o outro jogo tinha que ser no sábado, porque uma das duas equipes, eu não lembro de cabeça agora, estava envolvida na Libertadores no jogo seguinte. Final de semana, então, mas outras 7 vezes não justificava. Teve muito. Mas os resultados não foram ruins, Milton. Foram muito melhores do que em anos anteriores. Fazer uma justiça aqui às organizações Globo. A federação faz a tabela. A Globo é muito importante para o futebol. Se ela não tivesse aí pagando para os clubes que ela está pagando há muito tempo, nossa, e a Bandeirantes sempre foi parceira dela, continua sendo em outras competições, tanto é que hoje nós vamos transmitir Beach Soccer, entendeu? Que faz parte do acordo FIFA mundial aí envolvendo a Globo. A Globo oxalá no Brasil toda empresa fosse igual à Globo, nós seríamos um país de primeiríssimo mundo mesmo. Nada contra ela, pelo contrário. O Departamento de Competições faz a tabela. A tabela é cheia, quarta e domingo. Então, quando tem um clássico na quinta ou na quarta, não foi a Globo que escolheu a quinta ou quarta. No desmembramento da tabela, pode ser sábado, domingo, pode ser quarta ou quinta. Mas todos esses dados, meu, são sempre muito bem analisados e estudados depois que se encerra a competição. Nós não trabalhamos mais com acho. Os clubes todos, nós fizemos um pacote em conjunto, todos os clubes da primeira divisão contrataram o Ibope Repucom para fornecer aos seus patrocinadores o retorno que cada um deu. Tem que acabar isso, me ajuda. Precisa ser uma parceria, precisa ser uma ajuda mútua. Você patrocina o futebol, você tem um retorno. Aquela época que eu fui presidente de Taubaté, as pessoas ajudavam mesmo. Eu ia no comércio, ia nos amigos, e as pessoas ajudavam. Hoje não é mais assim. Então os clubes vão ter informação para falar. Ficou muito caro também, né? Tudo muito pouco. Agora é uma pena, quer dizer, o meu Jabaquara, a minha Portuguesa Santista, eu falo assim porque eu sempre torci pelos dois também por causa do Santos. Mas estão lutando lá e estão firmes, quer dizer, agora o 15 de Jaú, Noroeste de Bauru, depois que o Damião Garcia morreu, entendeu? A Esportiva de Guaratinguetá, o Taubaté, o Águia de Aia dos Vale, o Águia de Aia dos Vale, o Águia de Aia é o Tite, a Águia do Vale, que é o nosso São José, que tinha Edinho na ponta direita e o Neném Guanchuma na ponta esquerda. Tinha o Marino centroavante. Tinha o Marino cabeceava igualzinho o Leivinha, bebê. Mas o Noroeste foi poderoso na época de Cláudio Amantini. Então, mas agora o 15 Jaú tá fechado, o 15 Piracicaba deu uma voltada, que legal, mas eu sou do tempo desses times aí, fundadores da Federação Paulista, inclusive o Nacional. Eu queria ver tanto o Nacional voltar, a Nicolau Alayon, sabe? Agora, presidente, deixa eu falar uma coisa aqui pro senhor. O que aconteceu foi o seguinte, eu acho que foi praga, porque eu pego no pé das minhas netas, porque uma com 5 anos, desde que uma tinha 3, outra tinha 8, eles já sabiam tudo como toda criança hoje de internet. Larga disso aí, menina. Ali. Agora eu que tô viciado nessa porcaria, porque é muita mensagem que chega. Também eu tô com o meu Quantum aqui. O Quantum realmente é espetacular. O novo Quantum celular do Brasil. Aí é o seguinte, na internet tá rolando aí uma reportagem, entre aspas, como se fosse do Rui Carlos Osterman, entendeu? O jornalista extraordinário. Como se fosse do Flávio Gomes, torcedor do Corinthians, antipetista,
doente pelo PSDB, pelo Aécio Neves e pelo Temer, o Flávio Gomes, o jornalista extraordinário, ele que bolou, inclusive, viu, Bernardo? Essa minha coluna aqui tem esse layout aqui, ó, já faz 20 e tantos anos, ele fez em 2 minutos, o Flavinho. Tem uma matéria, entre aspas, na internet, mostrando como o Corinthians comprou o time da Ponte Preta, como o Corinthians comprou o time da Ponte Preta naquele jogo 3-0 lá, em que a Ponte Preta não viu a bola. E tem detalhes, foi no shopping, parece esses negócios de Odebrecht aí, negócio do Lava Jato, não sei o quê. Não, porque cada jogador do time da Ponte Preta ganhou 750 mil dos titulares, cada reserva ganhou 500, porque o dinheiro foi tirado em tal banco e tal. Mas é uma matéria perfeita, entre aspas. Mas é uma grande bobagem, uma grande sacanagem, mas pela multiplicação que há hoje da internet, muita gente tá aí pensando como aquela merda que falaram em 98, que o Brasil entregou o jogo para a França 3-0 no acerto da CBF, do Ricardo Teixeira e da Nike, para o Brasil perder a Copa e sediar aquele Mundial que seria aqui no Brasil, e que foi realmente no Brasil, né, nas cidades brasileiras de Munique, de Frankfurt, etc. e tal. E aí o que acontece aí, presidente? Tem gente que se apega nesse tipo de coisa, lembrando até aquela velha piada, né, que para afogado, crocodilo é tronco. O cara tá afogando lá e de repente do lado tá quase morrendo. De repente passa ali um crocodilo, tá vendo só a parte de cima dele ali. Opa, é um tronco. Sobe no crocodilo, o crocodilo vira e come o náufrago e tal, não tem problema. Mas ele num instante, ele tá desesperado, para desesperado o crocodilo é tronco. E o mesmo se aplicou também ao brasileiro quando aquele jogo do Paulo Rossi, no Sarriá em 82. Não tinha internet, mas tinha e sempre vai ter um negócio chamado boato. E o boato, ele é mais forte que a internet, ele é mais rápido que a internet. Alguém falou assim, brasileiro desesperado, timão do Tele, perdemos o jogo 3-2 no Sarriá. Alguém falou ao telefone, no elevador e tal. Acabou de sair a decisão da FIFA. Paulo Rossi estava dopado. O Brasil ganhou os pontos. O Brasil agora continua a seleção da Itália que está eliminada. Quer dizer, era uma grande bobagem, duplamente, até porque ele podia estar o time inteiro dopado, que o resultado seria mantido, que é um absurdo que a FIFA, vocês cartolas, tinham que mudar esse negócio. Está dopado, perdeu os pontos. Entendeu? E o povo acreditou. Então eu sei que é muito longa a pergunta aqui, mas da mesma forma que foi algo lesa pátria, que o Brasil vendeu o jogo para a França em 82, e muita gente acreditou. Outro dia eu briguei com um motorista de táxi, que ele veio com essa conversa. Entendeu? Briguei não, discuti com o cara. E agora tinha também esse negócio do Paulo Rossi, porque quando o povo está desesperado, se apega em qualquer coisa, é a história do crocodilo. Então agora está esse negócio rolando, aí o senhor deve ter lido, o Bernardo Ito deve ter passado para o senhor, de que o Corinthians comprou a Ponte Preta. Quer dizer, é um grande desserviço. Como é que tem gente que pensa no mal, não? Como que a Ponte Preta fosse vender um jogo nessa altura do campeonato? É uma mentira maldosa, injusta. É triste, é lamentável, Milton. Nem exequível ela é, Milton. Nem exequível. Hoje os elencos, as comissões técnicas, estão em torno de 40, 45 pessoas. Eu vou te dar a missão de você ir no vestiário de qualquer clube e propor comprar o jogo para o adversário. Vai ser vamos ver. Antigamente tinha, né? Tinha, segundo consta. O outro. Tinha também o seguinte: o sujeito vendia o árbitro para os dois times, sem o árbitro saber. Aí acabava o jogo. Pô, perdemos, meu dinheiro e tal. Rapaz, não deu, o teu time jogou muito mal, o outro jogou muito bem, mas o dinheiro tá aqui de volta e tal. Ele ganhou só do outro. Tinha até o Luiz Caicai lá no comercial de Ribeirão Preto, porque o time deles era Rosan, Ferreira, Jorge Peter e Nonô. Eli Giliola, Mauri Gerbala, Luiz Caicai, Palobim e Carlos César. Era um timão. Mas o Alfredinho, que morreu outro dia, ele sempre contou isso e todo mundo sabe. O Luiz Caicai tem isso gravado, ele mora em Santos, revelado pelo Jabaquara. Ele no vestiário, o Alfredinho chamava e falou: hoje nós acertamos com o juiz e você pode cair na intermediária, que era mais barato, sabe? Agora, hoje, você vai cair perto da área, já é uma grana maior. Agora, hoje você cai na área porque ele tá na gaveta mesmo, entendeu? E aí virou Luiz Caicai. Isso não é conversa mole, não. O senhor nunca ouviu isso? Antigamente não tinha fiscalização da televisão, então tinha esses negócios no futebol. Não tinha rede social. O Teares Abreu, que morreu, né? Ele brincava muito comigo, né? Porque, pô, eu sou São Paulino, pô, e ficavam falando que o ataque do Santos era Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé, Pepe e Outa.
Teve muito roubo no futebol, hoje não tem. E apitar futebol é muito difícil. Ser bandeirinha é mais difícil ainda. Teve mais história, causos, folclore do que roubo. Porque tem muito caso. Não tinha rede social, então eu contava pra você contava pro Frank, contava pro Bernardo. Ia rodando. Quando chegava no sexto, já era uma quadrilha, não era um. Então, o futebol tem muito folclore, tem igual muita essa história. de 77, que o Rui Rei e o Ducídio estavam na gaveta, então combinaram, ó, qualquer lance lá e o Marco falta, você reclama, eu te expulso. Tem isso, o povo não tem jeito de tirar da cabeça do povo. Fala, Frank. Ô Milton, o assunto aqui é Campeonato Paulista, né, presidente? Mas chegou uma pergunta aqui de um ouvinte nosso de Jaú, Antônio Carlos, e é algo que estava na pauta também para nós discutirmos aqui. O senhor é representante brasileiro na Conmebol também. O senhor faz parte aí da executiva, esteve no Congresso lá em Santiago na semana passada. E muita gente querendo saber da situação do Palmeiras junto da Conmebol em função dos problemas lá em Montevidéu. O que é que o senhor sabe a respeito? Que sanções que o Palmeiras pode de fato sofrer? O senhor, como representante, tem auxiliado também o Palmeiras? Não sei se o senhor esteve lá com o presidente Maurício Gagliotti essa semana também, lá na Conmebol. O que é que o senhor pode passar para o torcedor? Bem, primeiro, deixar claro aqui que se quisermos de verdade fazermos uma Copa Libertadores da América em molde de Champions League, aqueles fatos não podem ocorrer de forma nenhuma. Palmeiras não teve culpa nenhuma, hein? De forma nenhuma. Aquilo que aconteceu é lamentável. O presidente Alejandro tem 1 ano de presidente de Conmebol e tem trabalhado incessantemente para modificar tudo que existia na Conmebol. É um homem determinado, independente e está fazendo. Você deu algumas informações. A Conmebol distribuía 40% do que recebia de televisão para os clubes. Ele distribui 90%. Com o mesmo contrato, ele dobrou o dinheiro dos clubes. Ele parou de cobrar 10% da renda, ele está pagando as arbitragens à Conmebol. Então, já é uma nova entidade. 2019 tem contrato novo, em que teremos uma Libertadores ainda com muito mais dinheiro, mas com muito mais cobrança e com muito mais obrigações também dos clubes. Esse caso especificamente, serão punidos na proporção do que aconteceu. A punição, no meu modo de entender, é para o Penharol. Claro, pô. Ainda mais fechar o vestiário lá. O Palmeiras virou sardinha na lata ali. Tem a agressão do Felipe Melo, tem, mas é ruim. Foi defesa dele, foi defesa. Ele tinha 12 caras cercando ele, ele deu um murro no ar e derrubou os 12, sem acertar ninguém. Ali, pô, esse cara aí, qualquer coisa que aconteça, digamos que ele esteja na 23 de maio, aí de repente tem um acidente lá e tal, ele tá atrás de um carro que atropelou alguém e matou. Mas o Felipe Melo tava lá. Quer dizer, não tem jeito, coitado. Coitado entre aspas, né? E aí, presidente? Ele não é coitado. Como é que pode ser feito? São comissões disciplinares da Conmebol. Nesse primeiro momento, ela só tomou preventivas, suspendeu os atletas envolvidos por 3 partidas. E eu acredito que no decorrer dessa semana saia as punições. Presidente, vamos a um ping-pong aqui. Quanto é que o Corinthians, campeão paulista, infelizmente, ainda tem uma esperança pequenininha, ninguém está ouvindo mesmo, eu posso falar. Entendeu? Quanto que o Corinthians campeão vai ganhar hoje e quanto que a Ponte Preta vai receber aí como campeão e vice do Campeonato Paulista? O campeão 5 milhões, o vice-campeão 1,5 milhão. E esse dinheiro, ele vem dos patrocinadores, vem da participação de renda de vocês, da federação? Como é que funciona isso? A Série A1, toda a receita de vinda dela é distribuída entre os clubes. E a federação, junto com os clubes, mudou a forma de fazer isso. A forma de fazer é o seguinte, tem meritocracia nisso. Antigamente eu dividia 4 grandes e depois os outros todos uma forma igual. Não. O clube que está na Série A tem um plus. O clube que está na Série B do Brasileiro tem um plus. Na Série C tem um plus. Na Série D tem um plus. A classificação do campeonato tem um plus. Então não é dividido de forma igual. Quem chega no primeiro ano tem um pouco menos de quem já está no campeonato. Então é feita uma fórmula em que vários fatores decidem o tamanho do dinheiro de cada um. Presidente, da mesma forma que não existe time sem jogador, é óbvio, não existe federação sem os clubes federados.
E nós tivemos, segundo consta aí, o fechamento de 42 equipes do futebol paulista nos últimos 30 anos, da primeira, segunda e terceira divisões. E outro dia eu meti um pau no senhor aqui, porque eu entrevistei um rapaz que queria montar um time lá em Franca, não sei se é Porto Ferreira ou Franca. Eu tô ficando velho, tô esquecendo das coisas. E aí que tem uma determinação lá da sua federação, era Franca? Porto Ferreira não era. E ele precisava de R$800 mil numa semana para entrar como terceira divisão, segunda divisão, quarta divisão, não sei. E ele não tinha os 800. Aí depois ele pediu para a federação para parcelar. O mesmo caso do Francisco Gonçalves lá de Guaratinguetá, o médico. Entendeu? Que lá tem um rolo danado, porque o time itinerante aí, que era o nome lá, parecido lá de Guaratinguetá, ele estava devendo 380 mil para a Federação Paulista, para a Prefeitura. E tem uma lei aí, uma determinação da federação de que a prefeitura da cidade tem que estar concordante em relação à presença daquele time da cidade O dono do estádio tem que dizer que cedeu o estádio para você jogar. Ah, tá. E que então lá nem entrou a velha esportiva de Guaratinguetá e nem a Guaratinguetá Sporting que montaram lá, porque estava devendo para a prefeitura e tal, acabou entrando Mantiqueira, né? Isso. Continuando a Mantiqueira. Agora a pergunta é essa: por que o senhor cobra, por que a federação cobra R$800 mil para um filiado, um coitado lá do interior que quer ainda voltar à época romântica do futebol, para Francana voltar, para o time de Muzambinho, se fosse São Paulo, voltar? O time, eles não têm 800. Não dá para baixar isso, porque sem clube não tem federação. Milton, vou te dar várias notícias sobre esse assunto. É verdade que 30 clubes, se você pegar os últimos 30 anos, eles deixaram de fazer futebol profissional. Milton, antigamente não tinha estatuto do torcedor. Não tinha exigência de laudos nos estádios. Não tinha legislação vigente. Você sabe que para o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e o Flamengo de Pirajuí, que está afastado hoje, fazer uma partida de futebol, a lei é a mesma. A gente tem a microempresa e a grande empresa, e a CA e multinacional. No futebol é tudo igual. Para fazer Corinthians e São Paulo numa final do Campeonato Paulista, as exigências para fazer 2 times da segunda divisão jogar são as mesmas. Você está de acordo com a legislação, se o seu time está ok hoje, você tem que ter um balanço auditado por uma firma de auditoria independente, que nas cidades pequenas não tem, ou nas que tem o custo é inviável. A lei é a mesma para a grande massa de pequenos clubes do que para um pequeno grupo de grandes clubes, é igualzinho. O Profut resolveu o problema de um pequeno grupo de grandes clubes. Não resolveu o problema da grande maioria de pequenos clubes. Se faz lei para resolvimento de clube grande. Não se pensa em resolver o problema do fomento do futebol brasileiro. Nós temos 1000 clubes. Temos 60 clubes com calendário nacional. 20 na Série A, 20 na Série B e 20 na Série C. Esses 1000 clubes, os estaduais, eles são o pulmão do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é grande porque revela jogador em cada lugar desse Brasil afora. Só que a legislação é feita igual. Então os clubes estão acabando. A PM vai lá, não dá laudo, o bombeiro vai lá, não dá laudo. Ele não consegue. Precisa de... As exigências são tão grandes que estão matando os clubes pequenos. Esse encolhimento de clubes, a participação da federação é 0%. E antigamente esses times eram fortes, como o Teu Taubaté, porque tínhamos lá as figuras abnegadas da cidade. Romeu Ítalo Ripoli, Humberto da Bronzo lá em Piracicaba, o Birigui Teixeira, do América ou do Noroeste? Do América. Do América de São José do Rio Preto, Cláudio Mantino do Noroeste, tínhamos o Joaquim da Rocha Brits da Portuguesa Santista, entendeu? Pessoas, tudo Vicente Mateus do interior. Exatamente. Era gente abnegada. Vicente Ripoli, Mateus, Piracicaba. Romeu Ítalo Ripoli, então saiu até... O marido da filha dele fez um livro aí, o Coutinho, o Luiz Carlos, ele estudou comigo no Objetivo. Entendeu? Então essas figuras eram apaixonadas. O último abnegado foi o Damião Garcia. Foi. Que enquanto ele estava lá no Noroeste, o Noroeste voltou para a primeira divisão, mas depois ele ficou apaixonado doente, pelo futebol e pelo tal. Corinthians. Então nós precisamos desses caras. Agora, o Pedro Pavão também do Marília, lembra? Pedro Pavão, baixinho. Osmar Santos. Osmar Santos mentiu o pau nele. Outro dia ele me telefonou.
Entendeu? Então é o seguinte, precisamos de Falou uma do volta. Pavão, lembrei do Zé Mário Pavan também. É o Pavan São também. de Arara, União São João de Araras. O Beto Zini do Guarani, folclórico e tal, até o Carlos Batista da Rádio TV Bandeirantes, é tão bugrino que ele tem um neto chamado Beto Zini Batista. É um negócio impressionante. Entendeu? Essas figuras românticas, você que é caipira também, no interior acabou. Hoje a coisa está muito profissional. O comercial andou inventando lá também um interventor econômico lá, não deu certo. Noroeste tem um presidente jovem. Jovem. A Internacional de Limeira, até o ano passado, tinha um presidente que não tinha visto o título de 86 nas costas de um ex-atleta. Ele foi carregado porque era menininho, tinha um ano e pouco. Jovem também. Então tem uma nova geração. Que Jaú está com um grupo jovem. E muito provavelmente um novo modo mesmo? de gerir, né? Ótimo presidente do Inter de Limeira, campeão de 86, como é que ele chamava mesmo? Ah, não lembro. O senhor lembra, pô? O presidente da Inter de Limeira, campeão paulista. Então, quem era o presidente? Ele ficou muito famoso, me fugiu aqui. Entendeu? Eu lembro dos atletas, lembro do técnico, né? Que era Pepe. Era o Pepe, era o presidente mesmo. Quita de centroavante. O centroavante. Esses 800 mil que o Milton fez referência, é fato, o presidente? É uma das exigências para se filiar a um clube hoje? E o senhor não aceita nem prestação? Não, aceitamos prestação, facilitando de toda forma. Por que este valor? Que já está aí há 6, 7 anos. Porque nós precisamos arrumar os que existem. E na maioria das vezes, os clubes que a gente recebe na Federação Paulista de Futebol são apaixonados, que não têm uma estrutura e que vão jogar o dinheiro deles fora. E nós temos uma outra dificuldade, é que o clube precisa ter um estádio de acordo com a legislação vigente. Nós tivemos clube, Bandeirante de Birigui não jogou o Campeonato Paulista deste ano porque os órgãos de segurança resolveram que não barraram o clube. Nós fizemos todas as facilidades do mundo para eles darem os laudos. O laudo é lei federal, não cabe a gente. Cabe a gente dizer se é bom ou se é ruim. Eu acho que as coisas têm que melhorar, você tem que dar situação, você tem que se organizar. Mas cada um do seu jeito. O laudo para um time da 4ª divisão brasileira não pode ser igual o laudo do Arena Corinthians. Descobriu o nome do homem aí, de 86? Pô, um absurdo. Richard Drago. Richard Drago, pô, é isso. E nós não podemos deixar de fora uma pessoa que eu não conheço, Sérgio... Marcos Arnaldo lembrou aqui. Marcos Arnaldo Silva, grande corintiano Marcos Arnaldo Silva. O negócio é o seguinte, não podemos esquecer do Carnielli, né? Sérgio Carnielli. Então, esse aí também ressuscitou a Ponte Preta, que estava numa draga danada, esteve no momento igual tá o Guarani. Esse também, que eu não tenho o prazer de conhecer, ele deu uma ajeitada lá na Ponte Preta. Muito grande, muito grande. Eu acho que a Ponte Preta é um clube que vai dar um salto ainda maior quando ela conseguir botar em pé o projeto dela do novo estádio. Eu acho que a Ponte Preta aí se cola definitivamente na elite dos grandes clubes paulistas. Porque, Milton, se a gente analisar hoje, as arenas de Corinthians e Palmeiras dobraram a receita de bilheteria dos clubes. E isso faz diferença. Imagina todo jogo você ter o dobro de renda dos outros. Campo do Palmeiras. Agora você vê, eu estava pensando aqui nos botões, porque eu sou velho mesmo, né? Eu adoro a coisa de ontem, até por questão de gratidão. Tava numa draga danada na minha vida, você que falou do Richard Drago. Não conhecia você nessa época, não. Entendeu? Não, eu tava, nossa senhora, eu morava em Porão aqui em São Paulo, e eu, ao gostar de futebol, principalmente de Gilmar Lima, Mauridão, Musito Calvé, Dorval Mengalvo Coutinho pela EPF, aí eu descobri tudo, rádio, jornal, televisão, internet, publicidade, ponto de venda, sou animador de velório também, baile de debutante, tudo que é em língua portuguesa eu faço e bem. Mas graças ao Santos. Entendeu? Então eu tenho essa gratidão, por isso que eu falo desse jogador velho. Então quando eu ouço o senhor falar aqui que o Corinthians vai ganhar merecidamente 5 milhões de reais, que é muito dinheiro, mas é uma merreca perto do futebol europeu, eu fico pensando, né? Quanto que não se ganhou no futebol, que as camisas não tinham comercialização publicitária. O Pelé ganhava $1.200 por mês em 1959, com 19. O passe dele hoje custaria 2 bilhões de euros, entendeu? E era uma coisa muito... Por isso que os jogadores do passado estão todos duros aí, numa situação complicada. Eu sei muito bem disso, de coisa que a gente divulga e coisa que eu não posso divulgar, envolvendo famílias de ex-jogadores. Mas, presidente, 5 milhões para o Corinthians. E antigamente, o São Paulo era campeão, o Palmeiras era campeão, o Santos era campeão, então não ganhava nada. Não tinha nada. E nisso aí eu queria fazer justiça ao Eduardo Fará, que profissionalizou o negócio. Levou porrada, muitas merecidas, sem dúvida alguma. Inclusive o seguinte, ele que inventou, graças ao super técnico da Band,
o spray para marcar a falta. Verdade. Isso nasceu no Super Técnico da Band em 2000. Teve um programa lá que eu estava apresentando, Filipão, Carpegiani, Zagallo e Parreira. E o Parreira não, era o Fito Neves, lá do Bahia. Então eles estavam quebrando o pau lá de Barreira que se adiantava. Não, porque não sei o quê, porque a Barreira adiantou. Porque... Aí a Luísa Alterhofen, que era a Miltete da época, era aquele computador bundudo ainda, ela pegou e falou assim, vem cá, no intervalo, ela me falou, olha aqui, ó. E era tudo impresso, né? Ela imprimia lá o e-mail e me dava. Então alguém, eu não sei quem foi, a ideia não foi minha, foi de um telespectador, falou, mas por que não dá para cada juiz, um bastão de creme de barbear? E ele pega e marca lá e pronto, pô, ovo de Colombo. O Fará estava assistindo o programa, logo cedo, lá, a federação ainda era lá na Brigadeiro. Segunda de manhã, ele pegou, foi estudar o caso, consultou um químico, o químico falou, não, creme de barbear tem aí umas propriedades químicas lá que vai vai virar um xadrez o campo, né? O campo, o gramado vai ficar um xadrez. Então eu vou desenvolver aqui um spray sem as propriedades do creme de barbear, só com a espuma branca. A FIFA torceu o nariz de ciúme, porque ela é ciumenta, ela demorou 200 anos para aprovar, mas hoje é uma realidade no mundo. E toda vez que eu vejo na Liga dos Campeões da Europa, na Copa do Mundo, o cara meter lá o spray, eu lembro do Fará. E do Super Técnico, e da Luísa Alterhofen, e principalmente de um telespectador que deu a ideia. O senhor trabalhava nessa época lá? Sim. Então você deve ter acompanhado. Porque ele que teve a ideia, depois da ideia do telespectador da Band. Exatamente. E, Milton, e é isso que o Brasil precisa ser, que São Paulo precisa ser. Voltar a ser protagonista. Nós somos o melhor futebol do mundo. Dentro do campo. Temos que ser o melhor futebol fora do campo. Temos que ser protagonista. Tudo que a gente fizer tem que fazer bem feito. Nós podemos muito mais, Milton. Nós estamos aquém da nossa capacidade. Mas isso não passa por entidade, só por entidade de administração, só pelo clube, só passa pelo conjunto da obra. Temos que ter jogadores entendendo isso, comissões técnicas, dirigentes, imprensa, administradores. Nós podemos muito mais. Nós temos que fazer regulamentos bem feitos junto com os clubes e depois a entidade que administra tem que fazer cumprir, Milton. Tem que fazer cumprir para o Corinthians, para o São Paulo e para o Bandeirante de Birigui, e para o Taubaté, e para o São José. E isso é possível, é viável. 2 perguntas finais. Uma molinha. Melhor Taubaté da história, do goleiro ao ponto esquerdo. O Santos, quando foi bicampeão paulista, 5-5, 5-6, e estava 1-0 pro Taubaté na Vila Belmiro, gol de Berto, meu amigo Berto, que trabalhava em tapetes e carpetes Bandeirantes. Fez o primeiro, faz o melhor. Infelizmente não tem mais. Foi um anunciante meu lá nos anos 70, etc e tal, que ficava ali na travessa da Radial Leste. O Berto trabalhava lá. Ele veio do Vasco. Aliás, queria saber onde é que está o Berto, se o Berto está vivo e tal. E o Santos empatou e aos 46 do segundo tempo, o Pepe fez um gol do goleiro Floriano. E o Santos foi campeão na Vila Belmiro. Escalhe o melhor Taubaté da história. O Taubaté é campeão de 79, que eu vi. Ganhou no Pacaembu, 2-1 do São José. Vamos ver qual é o time. Wagner, Banha, Tonhão e Cleto, esqueci o quarto zagueiro. Toninho Moura, Nenê, Antônio Carlos. Cabeça tá ruim. E quem era o técnico? Quer dizer que o Taubaté... Oscar Amaro, zagueiro gaúcho revelado pelo Grêmio, com o Everaldo, lateral esquerdo da Copa de 70. Jogou muito futebol no Juventus. Jogou 500 anos no Juventus, está no que fim levou. E o Taubaté, então, eu não lembrava o Taubaté. Em 80 ele disputou o Campeonato Paulista? Sim. E logo caiu? 81. Durou... 82, fez 2 temporadas. Pô, é muito pouco. O Taubaté tem que voltar. Agora, outra coisa. Eu falei do Fará, o Marco Polo Deonero é filho político esportivo do Fará. E você, filho político esportivo do Deonero. Em termos de Federação Paulista, segundo consta, está aí amplamente divulgado no Brasil e no mundo, que o Deonero está sendo investigado pelo FBI também, FIFA, etc. e tal. Lá na federação, esse tipo de inquérito, esse tipo de investigação internacional contra o Deonero, isso fica canalizado junto a autoridades brasileiras, junto à CBF, ou pinta coisa na Federação Paulista também? Nada. Eu acho o seguinte, não dá para ser investigado eternamente.
Chega, dona FIFA, dona sei lá quem for, tem que investigar e começar a enterrar esse assunto. Precisa decidir. Sem decisão, se torna uma injustiça o que está sendo feito. Sim, mas você sempre se deu muito bem com ele. Não existe nada no Brasil contra Marco Polo Del Nero. Nem CBF, nem nada? Federação, nada. Na Polícia Federal? Nada, absolutamente nada. Ué, mas... E o que ele tem dito ao senhor em relação a ele não viajar? Porque os advogados dele orientaram que, em ele saindo, ele tem chance de ser preso pelo FBI. Mas não dá nem para ir no Paraguai jogar um pif-paf ali no cassino? Eu não correria esse risco. Mais alguma coisa, Frank? A última, Frank. Só para encerrar aqui, vocês trouxeram isso, eu já expus alguns números do campeonato, né? Crescimento de torcida, valorização dos clubes, inclusive na premiação, sobrou até para o Santo André, beliscou 110 conto lá com o vice-campeonato do interior. Mas esse formato do campeonato, ele será mantido para as próximas temporadas? Não dá para a gente fazer um campeonato agora com 16 times, com 2 turnos assim, nos modos do Carioca, os clubes se enfrentando no primeiro turno dentro do mesmo grupo e depois no segundo turno contra os times do outro grupo, para que nós tenhamos todas as equipes se enfrentando até quartas de finais, semifinais e finais, presidente? Nós estamos... Isso aí acho que vai dar uma data a mais, aí o senhor corta um... Não dá. Nós temos 18 datas disponíveis. Nós não conseguimos, nós que eu falo, somos nós, os clubes, encaixar uma competição que tenha atração. O campeonato de hoje nós temos, a cada 2 rodadas, um clássico. Nós temos os clubes jogando no interior e nos seus mandos. Nós temos 2 quartas de finais, 2 semifinais e 2 finais. O resultado foi muito bom. Então, é uma fórmula que deverá ser mantida. Agora, nós estamos estudando essa forma que você fala, não cabe no número de datas que a gente tem. Porque quando você divide em 2 grupos para jogar um contra o outro, você diminui os classes, fizer turno e retorno dentro do grupo. Nós temos 18 datas. Dividir em 2 grupos de 8, turno e retorno, dá 15 datas, dá 14 datas. E aí você tem 4 datas para fazer semifinal e final. E você não fez os clássicos. Turno e retorno. O turno dentro do grupo e o retorno, um grupo contra o outro, né? Dá 15 datas. 15 datas. Aí você passa a ter só semifinais, não ter quartas de finais. Você classifica você 4. aumenta a quantidade de jogos entre os clubes menores, o que gera o interesse diminui. Não é fácil, Frank, não é fácil. A gente estuda muito, vive futebol tem um tempo grupo que inteiro. fica muito mais fraco que o outro, aí um clube pontua demais, o outro pontua de menos, isso faz diferença lá na pontuação final, faz diferença na briga pelo acesso. Às vezes 2 times do mesmo grupo podem... no ano passado, esse ano não aconteceu, mas no ano passado aconteceu. Teve clube que chegou brigando para não ser rebaixado na última rodada, mas que quase se classificou também. Não, hoje o Santo André escapou esse ano. O Santo André escapou esse ano do rebaixamento com 2 gols aos 40 e 44 segundos tempo. E ficou a um ponto do Novo Horizontino para se classificar. Presidente, mas isso é muito enxuto, né? O campeonato é muito disputado. Olha aqui, mas precisa estar pensando e analisando sempre, Frank. Nós estamos encerrando porque o tempo urge, mas há tempo aqui para o Silvio Micheli, companheiro do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, o homem que defende as relações públicas, está dizendo que o filho dele, com a galera do jornalismo das Faculdades das Américas, montou uma página de esportes no Facebook, beleza, estamos divulgando, mas o importante que ele diz aqui, ele tem memória melhor que o senhor, hein? Talvez ele seja lá do Vale do Paraíba. Taubaté campeão de 79 do presidente da Federação Paulista. Taubaté 2, São José 1. Esporte Clube Taubaté 2, São José Esporte Clube 1, no estádio do Parque Antártica, em São Paulo. Dia 29 de novembro de 79, 15.085 pagantes. Opa! Renda de 934 mil cruzeiros. O árbitro foi José de Assis Aragão. Cartão vermelho pro Tião Marino e pro Neném do São José e pro Banha do Taubaté. Esse Banha era gordo, não? Não, ele era fortinho. O Taubaté jogou com Wagner, Banha, Ari, Botu e Cleto. O senhor esqueceu do Botu. Piorra, mineiro Piorra, jogava muito. China e Toninho, depois Adilson. Amauri, Antônio Carlos e Betinho, depois Julião. O senhor falou do Antônio Carlos. E o São José com Mário Fidelis, o velho Fidelis que está no céu. Levaram o Fidelis na Copa de 66 e deixaram o Carlos Alberto Torres.
Mário Fidelis Darcy, o Darcy, cabelo de ninho de passarinho, né, do Corinthians. Ademir Gonçalves, do Corinthians 77. Depois o Baitaca e Nelsinho. Ademir Melo, Tata e Niltinho. Tata que trabalhou muito tempo aí com o nosso glorioso Muricy. Niltinho, depois esquerdinha. Edinho, Tião Marino e Nené. O Tião Marino, na cabeça, ele era muito melhor que o Cristiano Ronaldo, né, presidente? Tião Marino era bom mesmo, Ô, Bernardo Itra, vem cá, senta lá naquela mesa, eu quero fazer uma entrevista de 2 perguntas para você. Milton, deixa eu só registrar. Eu vou encerrar com o senhor, Bernardo Itra, senta aí, você tá meio com medo e tal, você não tem medo de computador, tem medo de microfone? Bom dia, Milton. Como é que é o teu nome inteiro? Bernardo Panico Riso Itri. Você trabalhou na Folha há muito tempo. 6 anos. E eu sempre leio os nomes lá dos grandes colunistas, blogueiros e tal. E tem um outro lá também que é novinho, que também batalhou muito na história do Neymar aí. Como é que ele chama mesmo? Esqueci o nome dele. Não é o Rica Perrone, não. É um outro, mais novinho lá. Da Folha? Da Folha. Não, é do UOL. Do UOL. Esse também eu queria fazer justiça a ele. Você tem quantos anos? 30. Qual é que é o teu time? Corinthians. Você é casado? Eu moro junto, né? Quantos filhos? 0. E por que você saiu do jornalismo e foi para a federação? Você está trabalhando com comunicação. Sim. O meu amigo Fernando Melo, que era da Folha também, saiu, trabalhou com o Kia. Hoje ele tem uma empresa, ele chegou a alugar escritórios meus na Avenida Paulista e foi patrulhado porque saiu da Folha de São Paulo, o principal jornal do país, para trabalhar com empresa de comunicação, trabalhou até na CBF e foi patrulhado por isso, como que se não pudesse. Você, ao sair da Folha de São Paulo, o maior jornalista do Brasil, para trabalhar com o Reinaldo Carneiro Bastos, você foi patrulhado também, não? Olha só, muito pouco, Milton. Na verdade, assim, eu trabalhei na Placar antes, trabalhei na Rádio Record antes e depois na Folha. Eu não tinha planejado na minha vida trabalhar fora da conteúdo, de produção de conteúdo. Mas a conversa com o Reinaldo foi muito boa, assim. A proposta de mudança da federação e a proposta que estava encaminhada para mim era muito interessante por ser um trabalho diferente. O futebol para mim é uma paixão, assim como é para você, como é para o Reinaldo. Então, assim, para mim foi muito interessante viver o outro lado. Eu acho que faz parte viver o outro lado também, conhecer como é que funciona o futebol, conhecer como é que funciona a comunicação do outro lado. E assim, não iria para um projeto que não fosse forte, diferente e como tem feito na federação. E honesto. Honesto, completamente honesto. Porque você foi corajoso, porque a Federação Paulista sempre foi muitas vezes merecidamente criticada e numa dessas podia sobrar para o senhor também. Então, eu quero que você seja feliz lá, tá bom? Obrigado. Lá e amanhã no outro veículo e tal, siga a vida. Obrigado, Milton. Acho que a proposta de mudanças que o futebol precisa é o que a Federação tem feito, é o que o futebol, a Conmebol tem feito, acho que a FIFA caminha para essa trilha, enfim. A nossa ideia é melhorar o futebol. Como você trabalha para melhorar o futebol, falando aqui na Rádio Bandeirantes, conversando com os ouvintes, a ideia é melhorar o futebol e participar disso dentro da federação é muito importante para a gente. E parabéns pelo que você fez também nos teus veículos envolvendo o caso Neymar, porque eu fiquei sozinho na parada, depois entrou o tal Bernardo Itri, que eu não tinha o prazer de conhecer até hoje, e mais esse rapaz cujo nome eu não lembro aqui, que foi que descobriu, inclusive, um documento, presidente, que é o que está ferrando o Santos. Rodrigo Matos, achei aqui, ó. Eu trabalhei com ele na Folha também, ele trabalhou na Então, Folha. Rodrigo Matos, é esse mesmo. Então é o seguinte, presidente, e sobre isso aí, ó, porque 15 anos, o Santos pode pagar 15 milhões nesse rolo todo, quer dizer, passaram a perna no Santos, o Santos ficou sem o jogador, recebeu uma merreca, mas como o glorioso Lauro e o glorioso Odílio, os dois que eu elegi, burramente, eu peço desculpas eternamente, eles assinaram um documento junto com o Rossell e o Bartomeu, o presidente e o vice na época do Barcelona, um documento que esse rapaz aqui, o Rodrigo Matos, que descobriu. Ele publicou o documento, o senhor cansou de ver também, né? Bem no popular. É o seguinte, então nós vamos fazer esse negócio aqui, mas se amanhã der zebra, se a DIS entrar na justiça e transitar em julgado, a DIS ganhou, então o que nós temos que devolver aí, o Santos paga metade e o Barcelona paga metade, tá bom? Tá bom, os 4 assinaram. Por causa disso, o Santos pode pagar 15 milhões de multa na brincadeira. Quer dizer, o Santos já não ganhou porcaria nenhuma dos 55% em relação ao que tinha que ganhar mesmo, no valor real dessa transferência fedorenta. O Santos pode
ter que pagar essa grana, a federação vai ter que emprestar dinheiro para o Modesto Roma. O senhor tem dinheiro lá no cofre? Para isso não. É? Não é suficiente. O que o senhor ia dizer que eu Mas o Modesto interrompi? Roma, o Santos melhorou muito administrativamente. Pegou terra arrasada. Terra arrasada. O Odílio e o Laor acabaram. O Laor morreu, que Deus o tenha. O Odílio tá sumido, mas os dois enterraram o Santos. A situação do Santos era horrível. E o Modesto foi na luta, lutou, brigou, tá aí equilibrado, arrumado, com dificuldade sim, mas pagando, cumprindo seus compromissos, time competitivo. Parabéns ao Modesto. Terra arrasada ele pegou. Para concluir, presidente, o que o senhor ia dizendo aí que eu te interrompi? Eu queria, Milton, primeiro agradecer você o carinho de sempre, a sua gentileza com o futebol de São Paulo, comigo. Dar os parabéns ao Ituano, que foi campeão do interior. Terra parabéns. de Nersão Esquincariol, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Gostava de futebol, prosa boa. E São Caetano e Bragantino, São Caetano campeão, Bragantino vice, de volta à Série A1, a primeira divisão de futebol de São Paulo. E demonstrar aqui a minha confiança no Leandro Bizio Marinho, o árbitro da final de hoje, que nós vamos ter um grande jogo, um grande campeão paulista, com recorde de público na Arena Corinthians, em jogos do Corinthians. Será hoje o recorde de público, muito provavelmente, uma marca histórica na Arena Corinthians, no seu centésimo O senhor está jogo. sendo muito simpático, não tem ninguém ouvindo mesmo. Me faz um favor, liga para ele. O senhor é o presidente, o senhor é o chefe do árbitro. Fala para ele marcar uns 5 pênaltis para Ponte Preta lá. Não dá para fazer isso? Não dá. Nem uns Impossível. 4? Nem uns 4? Nem uns 4, Nem uns nem 3? Marcar todos que forem, para Agora, qualquer um dos dois times. Sobre o José Nelson Esquincariol, o Nersão, esse sujeito foi muito importante na minha vida. A partir da morte do Senna, um trabalho inesquecível que a gente doidamente teve que fazer, ele me chamou segunda-feira para conhecer Esquincariol e eu falei assim, pô, essa cervejinha é minha boca aí, essa fabriqueta de entorno, não vou não. Demorei 10 dias, 30 dias, 40 dias, onde eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi o tamanho da bagaça. Aí ele falou, não, você fez um trabalho emocionante, ele tinha lá para os filhos dele um cartódromo e tal, eu queria que você anunciasse a minha cerveja. E eu peguei e falei, tá legal, porque eu levei um susto quando eu vi o tamanho da fábrica. Aí ele me deu uma autorização de R$10 mil. O diretor comercial da rádio era o seu Dilo Gonçalves. Ele falou assim, essa cervejinha aí não vai pagar esses 10 não, hein? Não vou aceitar não. Ele teve que ligar pro dono da rádio, que por sinal estava em Itu, autorizaram, porque ele tinha casa em Itu, em Terra de São José, sabia o tamanho da cervejaria que eu não sabia. E o Nersão, depois dali uns tempos, já estava gastando 300, 400, 500 mil reais por mês comigo na televisão, na Band, principalmente na Record. E eu fiquei muito amigo dele. E quando eu fui fazer o Cidade Alerta, programa que o Datena fez tanto tempo e faz o Brasil Urgente hoje, no último dia que eu o vi, foi num sábado, aniversário dele lá em Itu, e a cidade inteira foi no aniversário dele, né? E ele pegou e falou, Mirto, falou pra minha mulher, não deixa o Mirto mexer com polícia não, porque torcedor, eles ligam aqui, mandam um e-mail, estão xingando o Mirto demais, principalmente os corintianos. Agora torcedor é volúvel, agora o negócio de polícia é perigoso, porque eles vão matar ele. Rapaz, dali uma semana ele foi assassinado, ele que foi. E eu estreiei Muito realmente na triste. segunda-feira no Cidade Alerta. Esse sujeito foi um grande amigo. Eu tenho uma empresa chamada Third Time Branskin, que é dona de imóveis nos Estados Unidos. E por que Branskin? Brahma, Antártica e Esquincariol, 24. Os 24 anos que eu trabalhei com cerveja. Hoje eu estou com a proibida na Band. Então, mas graças a ele, foi um negócio fundamental na minha vida, entendeu? Profissional. O patrocínio dessas cervejas. E ele, como você falou, ele gostava muito de futebol e ele ia lá no estádio de Itu, porque ele nasceu e foi criado lá. E uns amigos ficavam lá. Tinha um canto lá no estádio lá de Itu que ele ficava lá com os amigos. E ele levava. Ele tinha muito dinheiro, então ele levava em espécie, tipo 15 mil, 10 mil, 8 mil, e dava para alguns amigos que eram pobres desde a infância dele e tal. Então ele dava. Aí criou-se uma lenda de que ele tinha verdadeiras fortunas no porta-mala do carro dele. Entendeu? Aí teve uma sexta-feira, ele sai da fábrica e vai para casa dele, ele morava no centro de Itu, e entra, não era portão eletrônico, nada, ele abriu e tal, entrou. Quando ele entrou, vieram os caras e ele reagiu, segurou no cano do revólver e acabou sendo assassinado, porque os caras achavam que tinha 5, 10, 20 milhões em dinheiro, em espécie, lá no porta-mala. Mas porque ele dava dinheiro para os amigos, sabe, em espécie lá no estádio Novelli Júnior.
E é um sujeito que eu nunca vou esquecer. Nas minhas orações eu sempre falo dele, porque ele foi muito correto comigo. Foi correto com o mundo, na vida dele, Fui né? no enterro dele. Um homem que era caminhoneiro, né, Milton? Ele Nada foi de graça para ele. E ele perdeu um olho, né? Ele perdeu um olho numa briga, mas enxergava muito com o único olho que ele tinha. Presidente, então um grande abraço, muito obrigado. Desculpa as perguntas um pouco longas de vez em quando. E, viu, mas o senhor não ligou pro médico? Né? Não. O juiz? Não. Como é que chama? Leandro Bizio Marinho. Ô, Leandro, 3 pênaltis pra Ponte Preta no primeiro tempo já tá bom, tá? Mas se o Cássio defender, você manda voltar porque ele vai se adiantar. Ei, Corinthians, sem o Corinthians a coisa não tem graça. Um abraço, bom dia e viva Taubaté. Um abraço, bom dia, muito obrigado. Obrigado.